neste lugar, Jesus. Abençoa, Pai, o teu povo. Repreende, Senhor, todo o mal sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, que toda honra, toda glória seja para Ti, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço, que não seja eu, mas que seja Tua presença neste lugar. Amém. Caio em Jeremias 23. Eita glória! Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere por eu. Aleluia. A palavra do Senhor caiu em Salmos 23. Ou Salmos não, perdão. Jeremias 23. Não é 33 não? Não, é 23. Aleluia. Irmãos, vou então lendo. Amém? Por causa do horário. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. A palavra do Senhor está dizendo, aleluia. Ai. Quando fala ai, é uma palavra muito pesada. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Porque a gente que estamos dentro da igreja ou até fora, porque tem pastores lá fora, pregam coisas que não agradam ao Senhor e traduz mal aos olhos do Senhor sobre aquelas ovelhas e acabam matando na fé. Aleluia. Por causa de uma simples palavra. Aleluia. Então a palavra do Senhor está dizendo que os pastores, aleluia, têm que cuidar bem das ovelhas. Porque as ovelhas somos nós. Nós somos o povo de Deus. Nós somos as ovelhas do Senhor. E o Senhor quer que trate bem, que cuide. Porque o Senhor, naquele grande dia, Ele vai cobrar. Porque está falando aqui a palavra do Senhor. Aleluia. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as visitastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações. O que você faz ou que se trata sobre as ovelhas? Vocês que são pastores, aquele grande dia o Senhor vai cobrar sobre as ações. Aleluia. Ou seja, sobre os testemunhos que você faz. Ou seja, Jesus, Ele quer mudar sua vida por completo. Aleluia. E as pessoas que são pastores têm que cuidar bem das ovelhas. Aleluia. Tem que amá-la, as ovelhas. Porque Deus, Ele tem um amor muito grande sobre as nossas vidas. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Ele cuida da gente. E Ele quer que os pastores também cuidem. Porque tem muitos pastores que dispersam as ovelhas. E o Senhor Jesus fica triste. Porque tem muitas pessoas que
prega, mas na verdade não vive o que está pregando. Aleluia. Então o Senhor Jesus, Ele quer trabalhar a nossa vida de uma forma diferente. Glória a Deus. Aleluia. Agora está pegando. Então o Senhor, Ele tem nós como ovelhas. Porque o Senhor, por causa de uma ovelha, Ele vai atrás. Se está faltando uma ovelha no pasto, na presença do Senhor, Ele vai atrás. Porque o Senhor não se esquece nem sequer de uma ovelha. E nós somos as ovelhas escolhidas do Senhor. O Senhor chamou nós para marchar, foi para fazer obra. Não foi para ficar desapercebidos. Então, os pastores, eles têm que cuidar bem das ovelhas. Ele tem que amá-la, igual o Senhor Jesus faz. Aleluia, Deus. Aleluia. Porque lá em Davi fala, né, que Davi, ele cuidou das ovelhas. Davi foi o quê? Foi pastor de ovelhas e o Senhor chamou ele. Então ele foi um bom pastor. Aleluia. O Davi, ele enfrentou, aleluia, muitas coisas pelas ovelhas, porque ele quis proteger o rebanho do Senhor Jesus. Então nós somos ovelhas, nós somos o rebanho do Senhor Jesus. Eu não sei por que dessa palavra, mas caiu em cima. Aleluia. Então, eu não sei, né, lá para frente, se eu ou você vai ser pastor, mas vamos cuidar dos nossos irmãos, que nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Então vamos cuidar dos nossos irmãos, vamos cuidar desde agora as ovelhas, para que ela não desapareça, para que ela não se perca da presença do Senhor, para que ela não fuja. Aleluia. Porque no grande dia o Senhor vai cobrar de cada um de nós. Aleluia. Porque tem muitas pessoas que estão em cima do altar, mas não estão cuidando das ovelhas que estão lá fora. Não está, em vez de cuidar daquela ovelha, está afugentando. Assim como fala aqui na palavra do Senhor. Ou seja, está espantando elas. Em vez de cuidar, trazer para o rebanho, trazer para a presença, está afugentando elas. Aleluia, Deus. Aí elas saem como uma ovelha perdida, como uma dracma perdida, que precisa da presença do Senhor para buscá-la. Aleluia. Porque você já foi uma ovelha perdida, já foi uma dracma perdida. Nós já fomos uma ovelha perdida pelo mundo, sem barco à deriva. E o Senhor, Ele enviou os seus filhos para trazer a gente para a presença do Senhor. Então vamos cuidar das ovelhas que estão perdidas lá fora, que muitas das vezes pensam em se chegar ao Senhor, mas precisa de uma palavra amiga, mas não tem. Aleluia. Porque a palavra do Senhor fala sobre pastor. Então, vamos cuidar, né, das ovelhas que estão perdidas, das ovelhas que estão machucadas, que estão apredejadas, para que ela não possa fugir lá para o mundo lá fora de volta. Eu e você está aqui dentro, mas o inimigo luta não é só com a gente, é com os que estão lá fora, aquelas ovelhas perdidas que estão amarguradas. Então vamos levantar as mãos em oração e pedir a Deus, clamar por elas. Aleluia.
para que Deus, né, traga aquelas ovelhas que estão perdidas lá fora para a presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele precisa habitar naquelas vidas. Eu e você já foi no mundo aí entristecido, sem ter para onde ir, cabisbaixo, barco à deriva, sem ter para onde ir. E aquelas pessoas estão do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. E as ovelhas estão morrendo, estão perdidos, sem ter para onde ir, precisando da sua ajuda, de uma palavra mal amiga. Aleluia. O Senhor precisa de você nessa noite. As pessoas precisam de você nessa noite. Então não vamos deixar as ovelhas morrerem. Porque além de morrerem, elas morrem. Aleluia. Destruída não só de corpo, mas de alma e de espírito. Morre-se, às vezes até mesmo sem salvação. Aleluia. Então vamos entregar nas mãos do oleiro. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nós somos barro, Jesus é o oleiro. Ele quer moldar a mim e a você. Glória a Deus, aleluia. Então vamos clamar ao Senhor para que aquelas pessoas voltem para a presença. Glória a Deus. Aleluia. Porque ela precisa de mim e de você. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque na palavra do Senhor está dizendo, aleluia. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Aleluia. Então, se a gente não for atrás, Jesus mesmo se